E aí pessoal, tudo bem? Jam não é jazz after midnight, ou seja, jazz depois da meia-noite. Ou seja, isso é um mito, isso é uma lenda urbana que foi criada especificamente no Brasil e talvez especificamente em São Paulo. E foi difundido por várias pessoas por muito tempo e sem a gente pensar muito, refletir etimologicamente, historicamente, onde é que vem esse termo, né? Vamos ver um pouquinho como é isso, porque é algo que eu já escutei, eu mesmo já repassei adiante, sem saber que não era verdade. Então aqui a gente vai para o início de um vídeo polêmico e talvez a gente consiga mudar aí o pensamento de algumas pessoas e da gente evitar repassar a informação errada. Então, a origem etimológica de jam é um pouco incerta, mas em 1700 a gente já tem a ideia de pressionar de forma apertada, jam, né? E isso talvez venha já do século XIV, a gente está falando de 1700 e agora do século XIV, do chum ou jump, nessa noção de mastigar ou triturar ou apertar, né? Essa movimentação assim. E em 1730, jam aparece como geleia também, que é essa ideia, né, de pressionar as frutas para fazer uma geleia, né? Então isso já começa a aparecer por volta de 1730. Em 1850, começa a aparecer como um mau funcionamento de uma máquina. Por quê? Porque alguma coisa estava apertada, ou estava preso, ou estava, enfim, travado lá dentro dessa máquina. Então, jam, alguma coisa está jammed, ou está jammed, né? Então está meio travado, truncado ali dentro, nessa noção ainda de apertar. Em 1914 tem, né, na Primeira Guerra Mundial, já o desenvolvimento do rádio, também esse uso do jam para falar das ondas do rádio. Ah, tá jam, né, tá jammed, então tá um mau funcionamento, uma interferência nas ondas de rádio. Também, talvez como referência a essa máquina aí, né, de tem algo apertado, tem algo errado, tem algo confuso, truncado. Então, em 1929, começa a aparecer essa expressão jam nas bandas de jazz. Por quê? Eram momentos em que tinha algumas passagens livres, improvisadas e curtas e meio que pressionadas, então rápidas e curtas e erradas, como que fosse um mau funcionamento. Porque eles estavam improvisando, estavam experimentando, estavam explorando, então estavam errando a música e às vezes eles entravam atravessando um ao outro. Então, nesse sentido de jam como um mau funcionamento. Tinha uma harmonia e eles, um entrava para explorar, para às vezes mostrar sua superioridade também. Então, jam tinha esse local também de um momento em que as pessoas estão livres ali, tentando se mostrar um pouco ali e atravessando a outra. Então, ficava uma coisa jam, uma coisa confusa, uma coisa apertada, uma coisa que não está funcionando bem. Mas lindo, né? Porque eles estão experimentando. A música é potente, a música é bonita. Tem algumas pessoas que vão falar que jam é uma brincadeira com a palavra geleia também. Isso tá sweet like a jam, né? Então isso tá doce como uma geleia, né? Tá muito bonito isso. Mas inicialmente, na verdade, tinha esse aspecto mais de truncado, de atravessamentos, de mau funcionamento, de improvisos, né, ali. E depois de um tempo virou uma jam session, ou seja, era uma sessão inteira de jam, né? Então não era mais um local de estar errando, era uma sessão inteira para improvisar, para experimentar, aí sim com as pessoas entrando, saindo e começando esse jogo talvez um pouco mais harmônico, né? Que no início às vezes era mais testes, improvisos, brincadeiras, pessoas muito habilidosas, né? Competindo, brincando, colaborando. Então depois começa, vamos fazer uma sessão inteira de jam, né? Desse improviso e aí esse termo, depois dos 1930, começa a espalhar para inúmeras outras artes. Então, músicas, acrobacias, massagem, dança, jogos em geral. Bom, e por que esse termo jam ficou conhecido como Jazz After Midnight, especificamente no Brasil? Porque você pergunta para alguém de origem inglesa, né, estadunidense, que fala inglês, não, historicamente, academicamente, estudando ali, não tem zero referência histórica sobre isso. Mas no Brasil, pegou essa ideia, pegou essa informação, né? Tem duas hipóteses aí, né, que eu trago. Uma é porque faz sentido, né? No sentido de algo faz sentido, mas nem sempre quer dizer que tem um sentido histórico, né? Ou seja, jam after midnight, porque eles realmente faziam a sessão de jam, né, às vezes, depois da meia-noite. Né? Então, às vezes eles improvisaram depois da meia-noite, depois de um show específico, eles começaram a fazer uma jam session, né? Então faz sentido isso, né? Deles fazerem jam, né, depois da meia-noite. O que não quer dizer que a palavra jam se originou daí, né? Como a gente viu em toda essa história de séculos, até chegar aqui. Isso é um ponto.
Uma outra possibilidade para essa confusão brasileira, que depois se espalhou para outros lugares, é que em 1956, um quarteto de jazz brasileiro gravou um disco, um álbum. E esse álbum chamava Jam, J.A.M. E aí era Jam, e aí o subtítulo, digamos, era Jazz After Midnight. Então, eles brincaram com isso, né? Com Jam, Jazz After Midnight. E aí, que realmente foi um álbum que eles fizeram no improviso, né? Assim, então esse é um outro fator que pode ter contribuído também. Então isso em 1956, aqui no Brasil, em São Paulo, rolou a gravação desse álbum. E talvez um outro fator aí para toda essa confusão. Então beleza, concluindo, agora você já sabe, Jam não é uma abreviação para Jazz After Midnight, né? Tem toda uma origem etimológica que explica o que é Jam, né? Como a gente viu, desde do século XIV, passando por 1700, 1800, 1920, 1930, até chegar nos dias de hoje, utilizado da maneira que a gente usa, né? Então, é isso, espero que tenham gostado e é isso aí. A gente vai aprendendo e vai observando essas lendas urbanas que vão acontecendo e vão sendo replicadas até que talvez a gente pare e dá uma olhadinha para elas. É isso aí.